Bom dia, pessoal. Nessa semana, a gente vai continuar trabalhando sobre as histórias em quadrinhos, tá bom? Só que o que é que a gente vai fazer? Hoje nós vamos criar uma história em quadrinhos. E para isso, a gente vai utilizar a nossa temática, que hoje é dia 21 de setembro, Dia da Árvore. Mais para frente eu explico melhor. Vamos primeiro dar uma relembrada nos elementos das histórias em quadrinhos. Quando eu vou criar uma história em quadrinhos, eu tenho que lembrar dos tipos de balões que eu vou usar. Eu tenho um balão de fala, eu tenho um balão de pensamento, o balão de grito, de cochicho, de amor e de ideia. O que nós mais utilizamos é o balão de fala. Quando os personagens estão falando, você tem que colocar a fala desse personagem dentro de um balão, apontando para o personagem que está falando. Nós temos também, além dos tipos de balões, nós temos as onomatopeias, certo? Só, só um minutinho aqui, que deu um errozinho. As onomatopeias são sons, certo? São palavras, na verdade, que imitam os sons. Por exemplo, o toque-toque, a expressão toque-toque lembra alguém batendo na madeira em uma porta, certo? Vupt indica rapidez. E outra coisa interessante, todas as onomatopeias são palavras e essas palavras têm um ponto de exclamação, certo? No final, algumas palavras são dentro de balões e essas, no caso, são fora dos balões, mas existe também dentro do balão. Vejamos. Essas aqui, por exemplo, nhaque, para representar aí a mordida no hambúrguer, brrr, representar o frio, certo? Então, essas onomatopeias podem vir dentro ou fora dos balões, mas sempre acompanhadas do ponto de exclamação. Eu trouxe para vocês, como hoje é o Dia da Árvore, eu trouxe uma pequena HQ, uma história em quadrinhos sobre o meio ambiente. Vamos ouvir. Agindo pelo meio ambiente. Bem, não preciso mais desse papel. Então, vou jogá-lo fora. Só um pedacinho de papel não irá prejudicar o meio ambiente. Aí surge a dúvida na menina. Tem aí o balãozinho só com ponto de exclamação. Mas, e se todos passam por aqui pensando assim? Se perguntou ela, né? É melhor colocar no lixo. Mas não estou vendo nenhuma lixeira. Vou ter que deixá-la aqui mesmo. Não, acho que isso é desculpa de preguiçoso. Vou levá-la na bolsa até encontrar uma lixeira. Mas não estou vendo nenhuma lixeira. Vou ter que deixá-la aqui. Ah, desculpa. Aí, nem que isso tenha que levá-lo, nem que para isso eu tenho que levá-lo de volta. Então, vê só. Desculpa aí pelo o erro aqui na leitura. O que foi que aconteceu? A menina pensou em jogar o papel, né? No chão, só que aí ela começou a refletir, não, isso não é uma atitude correta. Então ela acabou tentando procurar uma lixeira, não encontrou. E não encontrou uma lixeira, ela fez o quê? Guardou o papel e jogou para jogar em casa. Então, o meio ambiente é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, esse papel foi feito de uma árvore. Então foram cortadas árvores, foram desmatadas florestas para que esse papel fosse feito. Então, se nós não tivermos um cuidado, não reciclarmos esse papel, se a gente não tiver um cuidado de não usar demais, certo? A gente vai acabar só prejudicando o nosso meio ambiente. Então, o que eu quero que vocês pensem? Vocês vão agora criar uma história em quadrinho. Vocês vão ter que criar, no mínimo, aqui, ó, 9 quadros, certo? Nesse quadrinho, você vai ter que criar o personagem da historinha, vai colocar o balão de fala, certo? Vai escrever o que é que ele está dizendo. Essa história tem que ter um início, um meio e um fim. E essa história também tem um cenário. Veja que a menina, por trás da menina, tem um cenário. Ela está em algum lugar, certo? Então, pense numa historinha, usem essa como ideia. Não é para copiar essa, tá bom? E qualquer dúvida podem falar comigo.